Olá a todos e sejam bem-vindos à Toca do Nunca. Hoje eu venho falar-vos sobre Jane Eyre. Antes de mais, deixem-me pedir-vos desculpa. Eu estive constipada há alguns dias. Quem é que fica constipada no verão? A Raquel. E, portanto, a minha voz se calhar está um bocadinho nasalada e pode não se perceber tão bem. Mas eu queria muito fazer esta opinião. Já foram quase 2 meses de leitura de Jane Eyre. Foi a vossa escolha no último TBR e foi uma ótima escolha. Tornou-se já num dos meus clássicos preferidos. Então, Jane Eyre é quase como uma autobiografia ficcional que conta a história de uma jovem órfã, o homónimo Jane Eyre, que de facto vive uma infância e uma adolescência um bocadinho desprovidas de afeto, um bocadinho difíceis, um bocadinho solitárias, mas que depois, graças à possibilidade de ter tido uma educação numa instituição chamada Lowood, acaba por se tornar professora nessa mesma instituição e mais tarde, através de publicidade, acaba por tornar-se preceptora numa propriedade inglesa chamada Thornfield Hall. E é lá que conhece o proprietário, Mr. Rochester. Ela acaba por, aos poucos, muito aos poucos, de forma inconsciente, apaixonar-se não só pela propriedade e pelas pessoas que lá moram, que pela primeira vez lhe dão uma sensação de lar, mas também pelo próprio proprietário, Mr. Rochester. E também de uma forma quase inconsciente, ela acaba por se ver correspondida nos seus sentimentos. Eles ficam noivos, mas há um segredo, há um mistério em torno da Thornfield Hall que ameaça este casamento, ameaça a felicidade de ambos, e por isso veremos esta heroína passar ainda por outros obstáculos, numa luta, no fundo, por se manter fiel a si mesma e aos seus princípios. Tem um final feliz, embora um pouco ao estilo da era vitoriana, e eu também depois já vou falar um bocadinho mais sobre o final. E, bem, é uma história soberba, inesquecível e que eu adorei. Eu, além de ter achado este livro muito, muito bom, eu adorei do fundo do coração. O livro está composto por 38 capítulos, os quais se dividem em 3 volumes, que no fundo vão desde a infância, desde os 10 anos de Jane Eyre até mais ou menos aos 20 anos, acompanha 10 anos da sua história, na qual vemos uma transformação muito grande desta personagem, na qual ela acaba por até ganhar a compaixão e a paciência e a perseverança que se calhar nunca sonhou vir a alcançar. E mantendo-se mesmo assim, mantendo-se com o seu espírito puro, apaixonado, livre, acaba por ser um romance muito à frente do seu tempo. Portanto, como eu já referi, a história é de facto inesquecível, é deliciosa e acaba por ser, além disso, se ver elevada por uma escrita genial, uma escrita inteligente, mas muito sensível. Charlotte Brontë, de facto, precisou de cada uma destas 594 páginas para fazer jus a este romance, ou seja, apesar de ser extenso, nenhuma destas páginas está a mais. Elas são carregadas de uma intensidade dramática que nos faz querer continuar a ler, mesmo que seja um ritmo mais lento como o meu, foi sendo regular e foi mantendo o interesse. Além disso, há um aspecto que é, ela conta a história como se assumisse que está presente, ou seja, há muitas frases como caro leitor, e isso faz com que realmente se crie uma maior empatia para connosco, quase como se realmente estivesse a narrar-nos esta história mesmo ao nosso lado, e faz-nos manter a atenção, manter o interesse e sentir uma maior empatia com esta história. Depois, além disso, mostra uma cultura enorme, porque há imensas alusões
livros e obras da época, mas também algumas passagens da Bíblia. Nota-se que é um típico romance da literatura inglesa da época vitoriana, porque capta de forma sutil, não tece propriamente uma crítica, não é tanto no sentido de orgulho e preconceito, mas capta muito bem o espírito da época e, de certa forma, a escolha dos personagens e o ponto de vista sobre o qual conta esta história acaba por, mesmo assim, imprimir uma certa crítica social. É apenas de uma forma... Acaba até por ser de forma... sendo mais sutil, acaba por ser até mais inteligente e criativo. Eu gostei muito também das personagens e da forma como elas nos foram sendo apresentadas e como foram também evoluindo. As personagens principais, Jane Eyre e Mr. Rochester, são ambos personagens muito peculiares, com as suas idiosincrasias e, nomeadamente, passam por transformações aos nossos olhos. Jane Eyre, então, realmente não se limita a ficar no lugar que o mundo lhe destinou, mas acaba por lutar pelo seu próprio destino e, portanto, passa por uma transformação tremenda. Mr. Rochester, nós conhecemos-lo quase como alguém distante, frio, mas depois é impressionante a forma como ele se vai dando a conhecer e como se revela um espírito apaixonado, um homem no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, o seu lado humano é mesmo muito, muito grande. E eu apaixonei-me por este Mr. Rochester também, confesso, gostei muito dele. Há outros personagens com que Jane Eyre se cruza, apesar dela ser uma órfã e parecer não ter ninguém neste mundo, ela acaba por descobrir as suas famílias, até, as de sangue e as que não são de sangue, mas a quem ela se quer dedicar e quem se certe um lar. E no fundo nós vemos que ela, sendo uma pessoa livre, uma pessoa independente, o seu mundo acaba por fazer sentido sendo para os outros. Quer seja no facto de ela gostar de ensinar, mas também na importância que as relações humanas assumem para ela ao longo do tempo. Eu, portanto, tive todos os motivos e mais alguns para dar 5 estrelas a este livro. Não só, como já referi, o facto de eu achar mesmo muito, muito bom, mas também ter gostado dele do fundo do coração, identificando-me com muitos aspectos desta heroína, desta história, e sentindo que vai permanecer na minha memória por muito, muito tempo. Mas, apesar disso, eu apenas posso dar 4 estrelas e meia. Ou seja, no Goodreads apenas é possível colocar uma classificação às unidades, mas eu diria que estas 5 estrelas são 4 estrelas e meia. E porquê? Por causa do final. Eu não vos quero revelar muito, mas mesmo assim, se vocês não quiserem ouvir, eu vou deixar na tela para vocês poderem passar à frente, ou então aqui em baixo deixo os minutos para vocês poderem passar à frente. No final, a autora narra-nos o ponto da situação 10 anos após o final, os últimos acontecimentos, mas reserva o último parágrafo para falar de uma personagem secundária, mas importante, da qual eu confesso que acabei por não gostar mesmo nada e até sentir-me bastante irritada, que é Mr. St. John. E, portanto, as últimas palavras deste livro são dele. E a forma como a própria Jane Eyre parece reagir às mesmas deixou-me desconfortável. E eu tive mesmo necessidade de ir pesquisar informação sobre a análise desta obra e a análise desta cena em particular, porque não entendi bem a escolha da autora, não entendi bem sequer o que é que ela queria transmitir com aquilo.
e fiquei um pouco desagradada e um pouco desconfortável, mas quis tentar perceber e basicamente acho que tem a ver um bocadinho precisamente com este estilo vitoriano, em que no fundo há um final feliz, mas sem não podia ser assim sem um bocadinho de mágoa, de remorso, que é no fundo talvez aquilo que Jane Eyre sinta face às decisões que tomou e às consequências que teve. Só que mesmo assim eu fico um pouco confusa porque eu não sei se a autora quis mesmo ao longo do texto trazer uma certa ambiguidade face a esta personagem ou se tinha de todo uma opinião diferente da minha. Por isso eu não sei se ela queria de todo provocar este desconforto ou não. A verdade é que provocou e eu quis tentar perceber e foi mais ou menos isto que eu percebi, mas acho que também não sou a única a sentir-me assim, também foi algo que eu descobri. E gostava de saber se vocês também, quem já leu, o que é que vocês acham deste final, o que é que vocês sentiram, partilhem comigo. E é isso. Pronto. Terminei assim a minha leitura de Jane Eyre. Foi mesmo muito bom. Vai-me fazer ler mais clássicos. Este talvez tenha tornado o melhor clássico que eu já li, ou pelo menos foi mais agradável para mim de ler. E além disso, estou cheia de vontade de ver as adaptações para cinema e também a série da BBC, que já comecei, porque sinto necessidade de estar a reviver constantemente esta história. E portanto, tendo terminado este livro, é tempo de mais uma TBR. E como vocês podem ver, ela aumentou nos últimos tempos, porque eu tive bastantes novas aquisições, o que é bom. E portanto, vamos lá, vou tirar 3 papelinhos e peço que até à publicação do próximo vídeo vocês votem aí nos comentários qual destas 3 opções gostariam que fosse a minha próxima leitura, está bem? Vamos lá, baralhar um bocadinho. 1, 2, 3. E vamos lá ver o que saiu. O primeiro, Voo Noturno, de Antoine de Saint-Exupéry. As Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. É uma releitura. E o terceiro, Só, de António Nobre. Então, já fui buscar os livrinhos que saíram nesta TBR. O primeiro, Voo Noturno, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu confesso que não sei muito bem sobre o que é que se trata. Imagino que tenha que ver um bocadinho com a aviação, que era uma das atividades e uma das paixões do autor, e imagino que esteja presente um bocadinho daquela magia, daquela atmosfera que encontramos no Príncipezinho, por isso acho que vai ser um livro delicioso. E se vocês quiserem que seja a minha próxima leitura e que eu venha fazer opinião tanto no blog como no canal, votem aí nos comentários em Voo Noturno. O segundo são As Mulherzinhas. É uma leitura, uma releitura que eu gostava de fazer agora, na idade adulta, uma vez que eu li este livro com os meus 10, 11 anos e recentemente vi o filme e gostava de voltar a ler e tentar encontrar outros pormenores, outra perspectiva da história. Acho que deve ser uma leitura bastante interessante e bastante curiosa sobre estas irmãs March no período da Guerra Civil Americana, as provações por que passam, mas também o seu próprio desenvolvimento e algumas aventuras. Por isso, se vocês quiserem que eu volte a ler As Mulherzinhas e venha falar sobre ele, tanto no blog como no canal, votem aí nos comentários. E por último, Só, de António Nobre, que é na verdade um livro de poesia. Eu não sabia antes de o ter adquirido.
e é descrito pelo próprio como sendo o livro mais triste que há em Portugal. Foi publicado em 1892 e também foi a única obra que o autor publicou em vida. Por isso é capaz de ser um livro inspirador, mas também que nos faça pensar e que nos faça até desinquietar, desassossegar. E por isso, se vocês quiserem que eu me desassossegue, votem aí nos comentários nesta obra só para eu fazer opinião tanto aqui no blog como não, para fazer opinião tanto no canal como no blog. E é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura e da minha opinião sobre Jane Eyre. E se vocês ainda não leram, a sério, aconselho, façam isso. Vão ficar a gostar muito de clássicos. E se já leram, por favor, partilhem comigo também aquilo que acharam, especialmente quanto ao final. E é isso. Subscrevam para ficar a par de todas as novidades e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!